Olá, bom dia a todas e todos. Está começando mais um programa Geração Distribuída. Hoje, sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. Então, lembrando, o programa Geração Distribuída é uma iniciativa livre e pública para levar conteúdo do setor fotovoltaico a todos aqueles que estejam interessados, em energia solar fotovoltaica e energias renováveis. A todos aqueles que fazem parte da democratização da energia limpa e renovável. E no programa de hoje, vou falar um pouco sobre o marco legal do saneamento básico e o fim dos subsídios da CDE. Então, vamos começar. A geração de energia elétrica solar fotovoltaica representa uma fonte limpa e sustentável de eletricidade, sem emissão de gases de efeito estufa e com baixo impacto ambiental. Este podcast traz para vocês informações sobre geração distribuída no Brasil, onde temos a oportunidade de implementar a Agenda 2030 e, assim, aumentar substancialmente sua participação na matriz energética global. Seja bem-vindo. Então, o Brasil, o desafio de garantir água de qualidade e que seja suficiente para todos não é menor nem diferente do que acontece em outros países. O setor de saneamento no país tem uma conta das empresas prestadoras de serviço, uma despesa com energia elétrica que representa sua segunda maior despesa, totalizando em 2017 uma despesa de 5,3 bilhões, o que representou 9,1% da receita total do setor de saneamento. E é com essa introdução que eu vou iniciar os trabalhos desta apresentação do marco legal do saneamento básico e o fim dos subsídios da CDE. A CDE é a Conta de Desenvolvimento do Setor, Conta de Desenvolvimento Energético, instituída pela Lei 10.438 de 2002. Esta lei nasce da medida provisória 14 de 2001, durante a crise de abastecimento lá em 2001. Esta lei vem proporcionar, foi regulamentada pela medida provisória 579, que deu a origem à Lei 12.783 de 2013. Como vocês podem ver, é um fundo setorial que tem por objetivo prover recursos e custeio para políticas públicas e melhoria do fornecimento de energia elétrica. Alguns dos objetivos da Conta de Desenvolvimento Energético, que é a universalização de serviços, Programa Luz para Todos, a modicidade da tarifa social de energia elétrica, aplicada aos consumidores de baixa renda. A TSEE, também criada pela Lei 10.438 de 2002,
Por meio dela, são concedidos descontos para consumidores enquadrados nas subclasses residencial baixa renda. Os consumidores de subclasses residencial baixa renda são beneficiados com isenção de custeio, de conta e redução, né, de tarifas. Tudo isso constituído na CDE, na Conta de Desenvolvimento Energético, que foi custeada pelo Programa de Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, lá atrás, o PROINFA. Alguém já deve ter ouvido falar do programa, né, Luz para Todos, que é uma iniciativa também da CDE, que foi um programa instituído pelo decreto número 4.873 de 2003, destinado a propiciar até o ano de 2010 o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural, brasileiros que estavam fora dos centros comerciais, né, das cidades, para possuírem acesso às redes da distribuidora. Isso está lá linkado, né, no artigo 14 da Lei 10.438. A vigência do programa Luz para Todos, instituído pelo decreto 4.873, foi alterado pelo decreto 6.442 de 2008, que entendeu, né, que o prazo da execução seria até 2010. Enfim, a CDE tem vários subsídios dentro dele, levando políticas públicas e desenvolvimento do setor elétrico para a população brasileira. Ele também promove competitividade, né, na energia, em várias fontes. A proposta do orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético é a seguinte: gerador ou consumidor de fonte incentivada, atividade de irrigação, agricultura, em horário especial, serviço público de água, esgoto e saneamento, cooperativa de eletrificação rural, serviços públicos de irrigação, enfim, vários segmentos para que a Conta de Desenvolvimento Energético financie para o desenvolvimento. Os agentes que atendem os consumidores finais, né, nos casos, os consumidores finais somos nós, né, os cativos e os consumidores livres. São as concessionárias, que mediante repasse, né, de encargos nas tarifas aos consumidores, cria, né, a conta de desenvolvimento energético, através de tarifas, tanto na tarifa de distribuição como na tarifa de energia, ATE. Os objetivos desses recursos é o custeio de diversas políticas públicas. Como vocês podem ver, aí tem uma apresentação, né, aprovação do orçamento, né, todo ano. Ele tem por base, na sua aprovação, né, algumas questões que são relacionadas às cotas repassadas. Em 2017, a CDE apresentou, na audiência pública 90 de 2016, um total de gasto de 15,9 bilhões e cotas anuais de 9,3 bilhões de reais.
Até o começo da vigência da Lei 12.783, esses descontos eram arcados pelos próprios consumidores das concessionárias, configurando-se como um subsídio cruzado. O Decreto 9.022 de 2017 regulamentou a CDE com base nas alterações mais recentes promovidas pela Lei 12.783 de 2013. E o decreto, número 7.891 de 2013, que rege agora os recursos da CDE. Como vocês podem ver nessa tabela, aí estão os tipos de consumidores que estão recebendo os subsídios da CDE através do decreto 7.891. Temos ali o grupo rural, o grupo de água, esgoto e saneamento e outros grupos. A partir de 1º de maio de 2017, assumiu a gestão dos fundos setoriais na conta de desenvolvimento energético a conta de consumo de combustíveis, a conta de reserva geral de reversão do RGR, e em substituição foi a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ela agora que é detentora desses recursos, que administra, ao invés da Eletrobras, que era anterior. A partir de 2017, com a publicação das leis 13.299 de 2016 e a 13.360 de 2016, novas mudanças introduzidas na CDE, como a nova gestão financeira, pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e a revogação de objetivos e criação de novos subsídios, além de definição de um novo critério de rateio de encargos tarifários, com estabelecimento de um período de transição até 2030. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, criada pela Lei 10.848 de 2004 e regulamentada pelo Decreto número 5.177, tem por finalidade viabilizar a comercialização de energia elétrica no mercado de energia. Os descontos concedidos para os consumidores, conforme a regulamentação da ANEEL, enquadrada na classe rural, elegíveis aos descontos tarifários para atividade rural, unidades consumidoras onde se desempenham as atividades agropecuária rural e urbana, residencial, rural, utilizada por trabalhador rural, serviço público de irrigação e serviço público de saneamento básico. Tudo isso vamos dizer assim, através desse decreto aqui, 7.891 de 2013, que recebem esses subsídios. Ele regula todos os subsídios da CDE, todos que são destinados
a esse desenvolvimento. A partir de 2013, em face da publicação da medida provisória, é convertida, né, a medida provisória 579 em lei. O submódulo 5.2, né, do procedimento de regulação tarifária, PRORET, que estabelece também procedimentos e metodologia de cálculo aplicáveis à CDE, que também coordena. Aqui está o valor ondulatório, né, da última homologação, né, do ano de 2018, total de gasto de 20,2 bilhões. E aí, em 2018, o decreto 9.642, que dispõe sobre a redução gradativa dos descontos. Esse decreto dispõe sobre a redução dos subsídios, né, concedidos na tarifa do sistema de distribuição e na tarifa de energia. Um dos motivos que pode ser, né, para essa redução, eu vou mostrar mais adiante. Então, a partir de 2013, face da publicação da medida provisória, a gente tem o decreto 9.000, aqui, o decreto 7.891, né, que vai regulamentar a lei 12.783, instituída pela medida provisória 579 de 2012. O decreto 9.642 de 2018, ele institui a redução dos gastos. Ele altera o decreto para começar gradativamente os gastos com a CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, num prazo até de 5 anos. Redução dos subsídios aos agricultores, às empresas de saneamento básico, enfim. E algumas das situações, dos motivos que estão levando a esse decreto, né, solicitar a redução nos subsídios, um dos motivos encontrados é esse aí, mostrado nessa tabela, que alguns beneficiários foram identificados com a razão social que recebem os benefícios, que são indícios de inconsistências entre a atividade realizada na unidade consumidora e as atividades que dão direito ao desconto na atividade rural. Então, algumas concessionárias, né, através de fiscalização, elas descobriram e passam as informações para a ANEEL e solicitam, né, a redução dos subsídios devido a essas possíveis inconsistências. Aí estão mostradas algumas razões sociais com possíveis inconsistências encontradas pelas concessionárias. Então, o decreto, ele promove, então, a redução dos gastos na conta de desenvolvimento da CDE, devido a alguns indícios já mostrados. Então, surge o decreto
número 7 de 2019, para assustar a ação do decreto 9.642 de 2018, que estava afetando agricultores que não fizeram nenhum mau uso dos subsídios e algumas empresas de saneamento que não foram encontrados nenhum indício, mas devido ao decreto 9.642 de 2018, fazendo com que os descontos que eram concedidos sejam reduzidos. E a ANEEL, através do decreto 9.744, retoma os subsídios aos agricultores, que, em alguns casos, eles tinham direito, né, aos descontos através de duplicidades. O decreto número 7 de 2019 susta os efeitos do decreto 9.642 para dispor sobre a redução, que o 9.642, né, na redução gradativa dos descontos concedidos. Esse decreto número 7, ele vem para poder manter os descontos aos agricultores, à irrigação, aos consumidores que são favorecidos por esses subsídios. Enfim, o decreto 9.642, ele reduz os subsídios e afeta diretamente a população que necessita desses subsídios, que estão distantes dos grandes centros e depende da agricultura. E as produções rurais utilizam muitos maquinários, às vezes, que são necessários o uso da energia elétrica. Como vocês podem ver aqui, os módulos fotovoltaicos para uma unidade consumidora que é rural, que vive, né, da parte de agricultura. Voltando lá na tabela, ele deve estar enquadrado nesse tipo de consumidor rural, né, com 10% de desconto nas suas contas, recebido através do decreto 7.891. Porque ele é um consumidor rural da classe B. E aqui água e esgoto na classe B. Voltando lá para o decreto, o 7.891, ele tem as atividades que são beneficiadas pelos subsídios da cota de desenvolvimento. Agropecuária rural, agropecuária urbana, residencial rural, utilizado por trabalhador rural, cooperativas de eletrificação rural, enfim. São as classes enquadradas para receber os benefícios concedidos pelo decreto. E o 9.642 vai reduzir esses subsídios e vai aumentar a conta de energia elétrica dessas unidades consumidoras, trazendo para eles um aumento na conta de energia em torno de 20% a 30%, mais os aumentos da energia elétrica. A agricultura familiar depende, né, desse subsídio, desse desconto. E faz-se necessário, né, manter os subsídios para eles. A irrigação
grande importância também na questão, né? Traz prosperidade para as áreas rurais. O Serviço Público de Água, Esgoto e Saneamento, que são beneficiados pelos descontos. A Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, é um fundo setorial que concede benefícios a diversos grupos, com a tarifa social, de baixa renda, programa de luz para todos, desconto para diversos grupos, como agricultores, irrigantes e empresas de saneamento básico, subsídios para produtores e consumidores de energias renováveis e para a compra de equipamentos para algumas empresas competitivas, no caso da energia solar, para poder melhorar a vida do consumidor de energia. Então, o decreto 7.891 de 2013, ele rege, através da Lei 12.783 de 2013, várias outras leis, inclusive a Lei 11.445 de 2007, que lá na frente vocês vão entender. Então, o decreto 9.642 de 2012, ele vem pedir que esses recursos cheguem até esses outros beneficiários. E o decreto número 7 de 2019 susta a ação desse decreto 9.642, para que ele continue, né, o 7.891, fornecendo os benefícios aos consumidores. O artigo 1º da Lei 11.445 estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Entenderam aqui aonde o decreto atinge, através dessa redução de subsídios? Então, vamos continuar aqui, vamos entender os fatos. Muita atenção agora. O decreto 9.744 continua fornecendo aos beneficiários, né, os subsídios, impedindo a ação do decreto 9.642 de 2018. Enfim, os subsídios da CDE, eles estão assim alocados. A Conta de Desenvolvimento CDE, o decreto 7.891 de 2013, a Lei 12.783, né? E a ação do decreto 9.642 sobre as contas de desenvolvimento energético, atingindo diretamente o decreto que institui os subsídios. O decreto número 7.891 de 2013, ele tem base para benefício de muitas políticas públicas em municípios.
levando o crescimento, né, da energia elétrica e o desenvolvimento. E o decreto 9.642 quer reduzir esses subsídios e ele tem uma ação, né, para atingir essa redução até 2025. É um decreto do Poder Executivo, numa outra gestão, e ele vem mostrar que a conta de desenvolvimento energético é fundamental para o crescimento do país e para aumentar as fontes de energia renováveis, inclusive a eólica, a solar e a biomassa. O Decreto Legislativo 9.744 de 2019, ele altera o Decreto 7.891 de 2013 para dispor sobre cumulatividade dos subsídios. A cumulatividade, como eu bem já disse, foi aquela situação encontrada, né, de alguns beneficiários, mas utilizando com outra razão social, ao invés do seu CPF. Enfim, o parágrafo 3º é vedada a aplicação cumulativa de descontos previstos neste artigo, devendo prevalecer aquele que confira o maior benefício ao consumidor, executando-se para as unidades consumidoras do Grupo B. Enfim, são os agricultores, né, os que estão com a sua instalação monofásica ou bifásica, enfim, são esses consumidores detentores desses subsídios. Então, na Lei 11.445, que é atingida, ele rege, né, o Plano, né, Nacional de Saneamento Básico, que é um plano que vai receber também, através do desenvolvimento energético, subsídios para aumentar o saneamento básico para a população. A Lei 11.445 de 2007 estabelece diretrizes, como já foi dito, né, para o saneamento básico. E a Lei número 14.026, de 6 de junho de 2020, que foi instituída agora há pouco tempo, ela promove a Lei 11.445. Ela atualiza o marco legal do saneamento básico, altera a Lei 9.984, de 17 de julho de 2020, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico a competência para editar normas regulamentares e competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento, né? A Lei 10.768, de 19 de novembro de 2003, aprimora as condições, né, da Lei 11.445 e estende o seu âmbito de aplicação a microrregiões. Como eu já disse, as microrregiões são as mais afastadas dos grandes centros. E existe também um outro projeto de lei, que é o 3.261 de 2019, que aguarda, né, na Câmara a votação. Enfim, a Agência Nacional de Águas, ela tem o PLANSAB, né, o PLANSAB, que é o Projeto Nacional de Saneamento Básico, envolvido nessas condições de legislações para poder acontecer o crescimento, né, e acontecer o Plano Nacional de Saneamento Básico.
Então, você vê que a medida provisória 868 de 2018 é a medida provisória que vai instituir esse acontecimento no saneamento básico. A Lei 11.445, a Lei 13.212, a Lei 14.026 e o projeto de lei, o PL 2215 de 2020, do deputado Beto Pereira, lá do Mato Grosso do Sul. A medida provisória, né, na sua ação, nessa lei 11.445, na lei 9.984, da Agência Nacional de Águas, e a lei 13.529, de 2017. O projeto de lei 2215 de 2020, do nobre deputado Beto Pereira, do Mato Grosso do Sul, que altera a lei 9.074 de 95, vai atingir diretamente, através da lei 8.897 de 95, através do capítulo 12, né, das disposições, né, dos artigos 41, 42, 43, 44, a lei 11.445, que é a lei do saneamento básico no país. Então, para vocês verem como está tudo interligado, tudo conectado, e a votação se faz necessária, a aprovação de projeto de lei 2215 de 2020 e outras medidas para que aconteça, né, o crescimento no país, né, o desenvolvimento do saneamento básico, a redução, né, do consumo de energia de algumas empresas de serviço público de saneamento básico, através de projetos de eficiência energética, como, né, as solares, né, energias renováveis ou outras. Enfim, o Brasil ainda precisa avançar muito para oferecer à totalidade da sua população um serviço sanitário adequado, já que somente cerca de 3.000 municípios brasileiros, o equivalente a 55,2% do total, contam com coleta e tratamento de esgoto. Para reverter esse quadro, foi criado a Lei 11.445, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Como bem disse aqui, a Lei 11.445, sendo reformulada e aprimorada para que aconteça o crescimento e o desenvolvimento do saneamento básico em todo o país, e a utilização de fontes de energias renováveis, né, com a ação, né, de vários projetos que estão em andamento em termos de tecnologia, para poder, através de eficiência energética, diminuir a conta de energia. A Agência Nacional de Águas, né, ela já possui, né, o seu regimento interno, e em breve estaremos aí com uma nova agência fiscalizando, né, a parte de águas, saneamento básico, e podendo oferecer melhores condições à população. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos por essa apresentação, a todos que estejam participando. Mandar um abraço para o vice-presidente, a vice-presidente do Movimento Solar Livre, Anabel Novas, ao presidente Everton Martins, ao diretor da Celtec Energia, Gilmar Brito, ao engenheiro elétrico
Germano Kais, enfim, a todos aqueles que participam da democratização da energia solar fotovoltaica no país. Obrigado a todos.